Agora sim. Eu quero que você abra a sua Bíblia, peço para você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 é que eu vou ler. Atos 2, 42. Eu vou ler que é um trecho que fala sobre o início, os primeiros dias da Igreja de Jesus Cristo. O livro de Atos é um livro que registra esse início, essa geração, a primeira geração da Igreja. E esse trecho aqui vai falar bem dos primeiros dias. O que acontecia, que fenômeno acontecia na Igreja nos primeiros dias. E o texto diz que os primeiros cristãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando eu leio um texto como esse no livro de Atos, e quando eu leio os relatos do livro de Atos, eu fico vendo a grande diferença, fico comparando e vendo a diferença que existe entre o início daquela igreja, os primeiros sinais de Jesus na igreja cristã, e o que muitas vezes a gente vê nos nossos dias na igreja. É perceptível a diferença. Basta que a gente leia e veja o relato de milagres, sinais, de um número extraordinário de conversão acontecendo, e a gente percebe uma diferença entre o que acontece na história da igreja, o que acontece hoje, o que aconteceu em toda a história da igreja. Aliás, eu creio que há fenômenos e há momentos da vida da igreja de Jesus em que há uma densidade maior da manifestação de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que de tempos em tempos há uma densidade da manifestação de Deus, e essa densidade de Deus na vida da igreja produz fenômenos também mais profundos e mais densos e mais visíveis do que a gente costuma ver no dia a dia da igreja. Eu acredito que isso é um movimento da ação de Deus, do Espírito de Deus na vida da igreja. Durante toda a história nós vimos isso acontecendo. E aqui nós temos uma comunidade que vive esse adensamento, essa densidade muito profunda da presença de Deus, da manifestação de Deus. Pela proximidade geográfica dos acontecimentos da cruz, da ressurreição, pela proximidade cronológica que eles têm com esses eventos. Jesus acabara de morrer e ressuscitar, o Espírito Santo desceu sobre o povo de modo visível pela primeira vez há dias. Eles estão muito próximos dos eventos da manifestação de Deus. E creio eu que quanto mais próximos nós estamos desses fenômenos da visitação de Deus, com mais facilidade a igreja vive esses relatos que nós lemos aqui, com mais força e intensidade Deus é visto. Eu creio que isso acontece. Eu creio que isso é um fenômeno puramente espiritual, que vem do Espírito de Deus. Eu creio que isso não tem a ver com os esforços que uma comunidade historicamente possa fazer. E creio que isso é de acordo com a vontade de Deus na história, ele faz acontecer mesmo. Eu não creio que aqueles irmãos eram menos pecadores do que nós. Não creio que aqueles irmãos eram mais poderosos do que nós em qualquer coisa. Eu creio que Deus visita a sua igreja de tempos em tempos e faz acontecer essas coisas. E quando esses fenômenos acontecem, a gente tem experiências tão profundas que elas se tornam para nós modelo, paradigma de o que é a igreja, do que a igreja tem que ser. Quanto mais próxima a igreja está desses fenômenos, desses eventos, mais próxima também ela está de cumprir a sua vocação. E quando eu leio esse texto hoje para nós, eu quero encontrar nesse texto, e a partir de hoje, talvez numa série de sermões, o que é que a igreja de Jesus tem que ser e tem que viver. O que é a igreja de Jesus Cristo? Eu queria convidar você para vir comigo, vir aqui às manhãs, daqui para frente, alguns domingos, para a gente conversar juntos sobre o que é a igreja de Jesus, o que ela tem que fazer,
Qual é o negócio da Igreja de Jesus? Qual é a atividade da Igreja de Jesus? Qual é a função, a razão da igreja? E para que a gente olhe para cada um olhe para si mesmo e reflita sobre qual é a nossa relação com a igreja, qual é a nossa visão da igreja, qual é a maneira como nós nos relacionamos com ela, qual é a importância que ela tem para nós e para a nossa geração. E o meu desejo profundo é de que, ao final desse processo, Deus esteja inspirando o nosso coração, tenha inspirado o nosso coração, para que a gente encontre um caminho para ser igreja. Para que a CBS, a Comunidade Batista em Sorocaba, que é um ajuntamento histórico da Igreja Universal do Senhor, não universal do Reino de Deus, porque senão é da confusão, mas esse ajuntamento histórico que a gente chama de igreja, que a gente descubra um pouquinho mais, que a gente tenha um pouco mais de pavimento para entender em que caminhada nós estamos, onde nós estamos seguindo. Quando eu começo a ler esse texto, algumas coisas me vêm ao coração. A primeira coisa que me vem ao coração é que esse texto fala sobre um jeito de ser igreja que tem pouquíssimo a ver, ou tem quase nada a ver com a organização ritualística religiosa da igreja e nem com a estética do que a igreja faz. Esse texto aqui não fala de culto, esse texto aqui não fala de patrimônio, esse texto aqui não fala de planejamento, visão, missão estratégica, filosofia. Esse texto não fala sobre o grande projeto que faz a igreja crescer. Esse texto aqui não tem projetos, ele não tem propósitos. É a igreja sem propósito, esse texto aqui, se você quiser usar a analogia. Esse texto não fala sobre essas coisas. Esse texto não fala sobre culto. Ele não fala que os irmãos levantavam a mão ou baixavam a mão, que os irmãos cantavam em pé ou sentado, que os irmãos usavam o inário para o culto cristão ou a música gospel mais moderna da TV. Esse texto não está centralizado em rituais, em cerimônias, em nada religioso. Esse texto, ele nos apresenta uma igreja que, por ser viva, dispensa todos os quadradinhos e engessamentos que nós temos a tendência de produzir quando não estamos vivos. Isso é muito interessante. Quanto mais viva é a igreja, menos adereço, menos padrõezinhos ela tem. Guarde isso no seu coração. Quanto mais a gente precisa padronizar a linguagem, fazer as coisas do mesmo jeito, todo mundo imitando todo mundo, sem ninguém saber por que está fazendo, é porque menos viva a igreja está. Quanto mais padronizadinha ela é na sua estética, menos viva ela está. Você vai ver, e por ser uma igreja viva, essa igreja que vive essa experiência tão extraordinária, você vai encontrar tanto problema no livro de Atos que vai parecer um paradoxo a sua leitura se você se aventurar a ler. Você vai perceber como é que o Espírito Santo vem, faz essas pessoas viverem desse jeito, e elas começam a viver tantos problemas, tantas dificuldades, tanta coisa vai dando errado, tanta coisa sai do planejamento. É justamente porque está viva. Quanto menos viva é uma igreja, mais ela precisa destas coisas todas, mais ela se ocupa da estética, dos elementos ritualísticos, das cerimônias, dos jeitões de ser, mais ela depende de comandos de homens e mulheres iluminados, de palavras de comando, de coisas assim. Quanto menos espontânea é uma igreja, mais ela precisa de gente que fica conduzindo as pessoas como se fossem gado no pasto, que precisa sempre de alguém ali dizendo, faz isso, faz isso. Quanto menos viva é uma igreja, mais ela precisa desses elementos todos. É isso que me salta aos olhos quando eu leio esse texto. Esse texto aqui não me inspira controle, esse texto aqui não me inspira padrões, esse texto não me inspira vozes de comando, esse texto aqui me inspira uma espontaneidade tão grande que fazia com que todo mundo estivesse envolvido, possivelmente igualmente, se não muito proximamente nas suas intenções, todo mundo envolvido numa coisa que era viva, que se via. O que mais me salta aos olhos também quando eu leio esse texto logo de cara é que ele começa dizendo sobre a maneira como as pessoas se relacionavam com esse objeto, com esta vida que eles tinham em mãos, com esta experiência viva que eles estavam desfrutando. Como é que eles se dedicavam a isso? O texto começa dizendo assim, eles estavam dedicados ao ensino, dedicados à comunhão, dedicados à devoção, dedicados à fraternidade, eles estavam dedicados.
Eles estavam interessados, eles estavam com olhos atentos em alguma coisa, eles estavam prestando atenção numa coisa maior do que eles mesmos. E isso é fundamental quando se fala sobre igreja. A dedicação que essas pessoas estavam demonstrando era uma dedicação com algo para além delas mesmas, uma dedicação verdadeira, uma dedicação comprometida, uma dedicação sincera a alguma coisa viva que elas estavam experimentando, que estavam aprendendo a chamar de igreja. Eles estavam dedicados. Dedicados. Uma igreja é um projeto de dedicação de um grupo. Uma igreja é a experiência de uma dedicação de todos. Uma igreja é assim. Uma igreja é uma experiência de dedicação que, quando as pessoas vêm de fora, elas olham e falam: por que esse povo está dedicado tanto a isso aí? O que é isso que chama a atenção de tanta gente para uma coisa só? Uma igreja é isso, é uma dedicação. É um projeto em que nós olhamos, nós nos dedicamos para alguma coisa além de nós mesmos. Porque eu espero que você faça a ideia de que essas pessoas que estão aqui envolvidas nesse projeto de igreja, elas têm muitos problemas. Muitos problemas. Esse pessoal aqui está vivendo, inclusive nesse contexto imediato, eles estão vivendo uma turbulência na vida deles como nunca imaginavam. O Espírito vem sobre eles com tanto poder que eles já não sabem mais o que eles fazem. Se eles voltam para casa e continuam o projeto da vida deles, ou se eles vendem tudo que eles têm e se dedicam àquele lugar porque alguma coisa extraordinária está acontecendo. E quando coisas extraordinárias assim acontecem, os problemas também vêm. Esse pessoal tem muito problema. Pode ter certeza, igual a você, igual a mim. A vida deles tem dificuldades, eles vão ter dificuldades financeiras, que nem eu e você, eles têm dificuldades em família, como eu e você. O que vai acontecer daqui para frente é que, por causa da conversão de alguns, as famílias vão se separar, literalmente. O filho se converte a Jesus, a partir desse momento aqui histórico, e o pai põe ele para fora de casa. O marido se converte e a mulher põe para fora de casa. As pessoas vão começar a viver confusões familiares generalizadas aqui. O negócio vai ficar feio. Se você está com um problema na sua casa, eu queria dizer para você que esse pessoal também tinha. Era gente que estava se separando, era filho que estava abandonando, era gente que estava se perdendo, era família que começaria a entrar em confusão. Que paradoxo! O poder de Deus vem sobre o povo e as famílias começam a entrar em desunião. O próprio Jesus disse que isso ia acontecer. Ele dizia assim: eu vim trazer espada e não paz. Isso não é uma praga, isso é uma constatação da vida. Eu vim, e quando eu vier, acontecerá que pais e filhos se discordarão. E isso vai causar separação aí. E vocês serão perseguidos pelos da própria casa, disse Jesus. E é isso que vai acontecer quando esse pessoal aqui experimenta o início da igreja. A vida deles vai começar a dar trabalho, ter problema. Eles vão começar a viver dificuldades, eles vão ter problemas financeiros porque vão deixar seus empregos, suas casas, vão ser mandados embora porque aceitaram uma nova fé. Vão viver desequilíbrios como eu e você vivemos. Eles vão viver esse tipo de coisa. Vão ter confusão, vão ter dificuldades na vida. E isso acontece o tempo inteiro na história das pessoas. E uma coisa muito importante que quem se aproxima da fé, quem se aproxima do Evangelho precisa entender é que, ao aproximar-se do Evangelho, seus problemas não vão ser todos resolvidos. Pode ser que você encontre alguns outros. É assim a vida, é assim com a fé, é assim com Jesus, é assim com a história. E acontece que esse pessoal aqui, como diz o texto, eles decidiram que eles iam se dedicar a alguma coisa maior do que os seus próprios problemas, a alguma coisa maior do que eles mesmos. Porque ao se dedicar à igreja, que é neste pensamento uma causa nobre maior do que os meus problemas pessoais, ao me dedicar a esse projeto, eu sou salvo da outra tendência humana quando está diante dos seus problemas, que é achar que os seus problemas são os maiores do mundo, que ninguém mais sofre como eu sofro, e que o mundo inteiro conspira contra mim, e que, já que eu sofro tanto, eu não tenho o mesmo tempo para me dedicar para ninguém. Eu não tenho tempo para dar de mim para ninguém. Eu não tenho tempo para pensar em nada mais, porque eu tenho tanto problema. Se você soubesse o tanto de problema que eu tenho, você entenderia por que é que eu sou ensimesmado. Por que é que eu me preocupo só comigo.
Se você entendesse como a minha vida, você saberia por que é que eu estou preocupado somente com as contas que eu tenho que pagar. Aliás, contas essas que eu as fiz muito mais pelo meu desejo de ter coisas que eu não preciso do que necessidade de verdade. Se você soubesse os problemas que eu carrego, você entenderia por que é que eu estou dentro de mim, olhando para mim, preso em mim mesmo. Essa é uma tendência. É isso que muitas vezes nós fazemos diante da vida. E é por isso que nós não experimentamos a igreja de Jesus, inclusive quando estamos sofrendo. Porque nós decidimos que o nosso sofrimento é a coisa mais importante da nossa vida e não nos abrimos para o outro, e não nos abrimos para uma causa maior, e então fomos engolidos pelo nosso problema, fomos engolidos pelo nosso sofrimento. O que salva as pessoas das suas crises, dos seus problemas e suas tragédias não é a solução delas, porque não existe isso. Isso não é mágica. O que nos salva da nossa tendência de nos deprimirmos ao extremo é uma dedicação a alguma coisa maior do que nós mesmos. Entendem isso? Quando eu estou aqui e alguns irmãos estão se dedicando aqui, nós estamos dizendo que a CBS está nessa cidade, nós estamos pregando o Evangelho, eu estou aqui semanalmente, trazendo o Evangelho, abrindo as Escrituras, falando o Evangelho para vocês, eu estou primeiro sendo salvo da minha capacidade de me isolar e de olhar para mim mesmo com egoísmo no meu sofrimento. Está sendo um bem para minha alma. E eu também estou falando para todo mundo, para todas as pessoas que puderem ouvir, que existe um projeto de Deus para a vida de cada um de vocês, para a minha vida e para a vida de cada um de nós, de todos que vão assistir esse negócio em algum lugar, que é um privilégio, uma libertação, uma salvação, uma maneira mais nobre de viver a vida, chama-se igreja. A igreja é um projeto que nos salva de nós mesmos. Dedique-se a algo maior do que você, e você será salvo da capacidade que o sofrimento tem de nos destruir a alma. Dedique-se. Apesar do desequilíbrio que a sua vida possa ter, apesar das confusões que a sua alma carrega, apesar das dores que você sinta hoje, apesar da sua dificuldade, dos seus problemas financeiros, dedique-se. Dedique-se de você, da sua vida, do que você tem, dos seus recursos. Dedique-se a outros seres humanos que sofrem. Eu posso garantir para você que a sua vida vai encontrar sentido, apesar de todo o desequilíbrio que você possa viver nela. Agora, feche-se em si mesmo, diga para si mesmo: eu sofro, minha vida, os meus problemas, os meus filhos, meu desemprego. Faça isso. Dedique-se ao seu coração, à sua dor e ao seu sofrimento. Faça isso para você ver onde é que vai dar. Não faça isso. O que me chama a atenção nessa leitura é que essas pessoas estavam todas envolvidas num espírito de dedicação. Elas estavam olhando mais para uma causa do que para si mesmas. Eu vou te dizer isso com todas as letras, sem nenhum medo de errar. Uma igreja só existe quando as pessoas que dizem ela é minha se dedicam a ela, dando de si, dando do que tem, mesmo quando sofrem, especialmente quando sofrem. Uma igreja é feita e é construída pela dedicação daqueles que, sofrendo e tendo pouco, dão do que têm e do que são, do jeito que estão, e aí o Espírito Santo vem e sopra e fala: agora sim, eu vou usar esta dedicação que para uns é mínima, que para uns é tudo que podem no último esforço, e eu vou agora soprar e vou trazer sobre esse pessoal uma brisa de renovação e salvação e libertação que primeiro os atingirá e depois atingirá o mundo. Porque não existe coisa mais extraordinária no mundo do que gente que, tendo seus problemas, se dedica aos problemas e à vida dos outros. E a igreja é esse projeto. É esse projeto. Eu digo de todo com meu coração e sem medo de errar
que, enquanto um auditório se reúne para ouvir uma mensagem, bem acomodado e arrumado, ocupado do seu conforto, e ouve uma mensagem minimamente esclarecida, minimamente guiada pelas Escrituras, que traz um ânimo para a alma, enquanto um auditório é só um auditório que tem uma boa mensagem, nós não somos uma igreja de Jesus Cristo. Não somos. Não somos. É simples assim. Nós fazemos parte porque somos uma geração assim e porque fazemos também parte de um cinturão de classe média nesse país. Você é assim. Fazemos parte de uma geração de clientes. Somos todos clientes. Nós já experimentamos uma série de confortos da classe média brasileira, de serviços bem feitos e bem oferecidos. Nós já temos uma suficiência de consumo que nos faz exigir sempre alguma coisa que esteja no nível e no padrão do nosso consumo já um tanto exigente. Nós já não fazemos parte mais de uma geração e não fazemos parte num país como o nosso, de um grupo social e de uma geração. Nós os que estamos aqui em Sorocaba, nesse cinturão rico do país, nós não fazemos mais parte de um grupo de pessoas que teve que construir muito, com muita dedicação. Isso acostumou a nossa alma a uma relação de clientelismo com a vida. É isso que fez. Por isso que as escolas têm tanta... E se você é assim, tenha vergonha de si mesmo hoje de manhã. Por isso que as escolas são feitas, escolas particulares e até as escolas estaduais e municipais, especialmente as particulares, são feitas de pais e mães que vão brigar com o professor quando o filhinho deles não é bem tratado como eles achavam que devia ser. Nós estamos criando uma geração de príncipes e princesas que vão se tornar em sapos muito feios, com a alma ensapopada. Tem essa palavra? Não tem, inventei. A alma dos nossos filhos vai ficar estragada, porque o professor não pode dar bronca no seu filhinho, porque você paga muito para o seu filhinho ser sempre bem tratadinho pelo seu professor. E aí se reúne, não tem coisa mais clientelista e terrível e que melhor exemplifica o que eu estou dizendo do que porta de escola no final do horário. Mãe em porta de escola. Coisa horrível, porque nós estamos vivendo uma geração clientelista que ensina aos filhos que a vida funciona assim. Aí eu quero te dizer uma coisa de todo o meu coração. Você acha que você está na porta da escola fazendo isso, que você vai comprar um carro e se o cara não te tratar como se fosse um rei, você acha que o serviço não foi bom? Que você vai num restaurante e o garçom demorou 1 minuto e você reclamou com ele. E olha, não faça isso. Garçom é a pessoa que mais rapidamente se vinga de uma queixa. Não é bom fazer isso. Pode até reclamar de professor, porque se ele fizer alguma coisa mal para o seu filho, você reclama, o professor é demitido. Garçom, você nunca sabe. O seu filho, se for maltratado, você descobre. Garçom, você não sabe o que você come, então trate bem o garçom. Mas sabe o que acontece? A gente vive essa vida, essa geração, esse mundo, em que temos que ser bem servidos o tempo inteiro, bem atendidos, o tempo inteiro. Aí você acha que você chega aqui num domingo, ou você acha que você está na sua casa pensando na igreja, você pensa diferente? Não pensa. Porque é o nosso coração que é clientelista. Você acha que vocês esperam uma coisa diferente de mim? Não esperam. Você acha que vocês esperam uma coisa diferente da igreja? Vocês não esperam. Eu não espero, ninguém espera. A não ser que eu tome consciência profunda da necessidade de me dedicar, de dar a minha vida pela igreja, eu vou tratar a igreja como um restaurante, eu vou tratar a igreja como uma escola, eu vou tratar a igreja como um banco, eu vou tratar a igreja como uma loja, eu vou tratar a igreja como um lugar onde eu me sirvo e eu espero estar bem servido para poder continuar indo lá. A gente não muda o coração quando entra aqui. Quando vive essa relação, a gente vai ser cliente
da igreja, cliente da fé. É por isso que é na nossa geração, nós aqui, nossa geração, é por isso que somos nós os que vivemos numa sociedade que está enriquecendo, apesar de um país que também empobrece ainda. Nós é que vivemos uma relação com a igreja e com a fé baseada no nosso conforto. Se você não tiver cadeiras adequadas, você não vai aparecer aqui. Se você tiver que estacionar seu carro na rua do lado, puxa, tem que andar tanto para ir na igreja, eu não vou aparecer aqui. Se você tiver que chegar para arrumar o lugar, a sua própria cadeira, você não vai aparecer. Se você tiver que ficar ouvindo a mensagem, mas também ocupado com uma criança que chora, isso é ruim demais, incomoda muito, desconfortável. Não dá. É assim que a gente é. E aí, a gente vai se relacionando assim com aquilo que a gente chama de bem maior para a gente, que é a fé, que é a espiritualidade, que é a igreja e a comunhão. E aí a gente não dedica o coração, não dedica a vida. E sabe o que acontece? Você se torna um cliente da religião, um cliente da fé. Enquanto a mensagem lhe for útil, você ouve. Quando deixar de ser útil, você não ouve mais. Eu e você não nos ocupamos de saber o que é preciso para que isso tudo aconteça. Eu e você tratamos as pessoas que nos servem como fornecedores. Eu e você vamos fazendo essas coisas todas. E aí nós vamos chamando de igreja o que se torna uma grande empresa. E aí os meus colegas pastores, ministros e líderes se tornam reféns do clientelismo das pessoas. E ficam tentando fazer tudo para satisfazer o público-alvo. E fazem congressos para entender como atingir o público-alvo. E a mensagem do Evangelho vai sendo deixada de lado. As igrejas vão se tornando cada vez mais confortáveis, arrumadas, estruturadas, os seus clientes bem atendidos em suas demandas, e a gente brincando de ser igreja de Jesus. Igreja se faz com dedicação e não clientelismo. É assim que se faz uma igreja de Jesus. A igreja é o organismo vivo, é a realidade à qual eu me dedico. Isso é a igreja. A comunidade batista em Sorocaba, para alguns de nós, é uma igreja. Para pessoas que a ela se dedicam e dedicam de si, dedicam dos seus recursos, dedicam o seu tempo, dedicam a sua vida. Essas pessoas sabem e são e fazem parte e têm na CBS uma igreja. Para outras pessoas, o que é a CBS? Uma loja. Eu me sirvo dela quando ela me serve. Quando eu não precisar mais dela, ela não me serve mais. Qual é o meu desafio hoje cedo, nessa primeira mensagem sobre a Igreja de Jesus, que eu quero ter com vocês, tantas outras daqui para frente? Primeira coisa que eu queria dizer a Igreja de Jesus, a CBS enquanto Igreja de Jesus, ela vai ser sempre experimentada por aqueles que se dedicam, não importa quantos sejam. Você se dedica à Igreja de Jesus, você está vivendo a Igreja de Jesus. Viva nela, continue, caminhe, porque isso nos salva. Não existe coisa melhor na vida do que se dedicar a uma coisa maior do que a gente. Não existe coisa melhor. Eu sou testemunha de todas as vezes em que eu fui protegido diante de tantas dificuldades que eu vivia na vida, só porque eu tinha uma razão maior do que os meus próprios problemas para acordar e me dedicar. Eu sei o que é isso, e o que eu estou pregando hoje cedo é isso. O que eu quero lhe dizer também é que é isso que eu estou dizendo mesmo. Se a igreja, se a CBS para você é um lugar somente onde você vai e se serve dele, você não está na igreja. Lamento lhe informar isso. Sua alma não está protegida. Você não está nisso daqui. Não está. E eu não estou brincando de ser igreja.
Não estou brincando de ser igreja. Eu não estou brincando de prestar um bom serviço para você. Você já sabe disso. Eu não presto serviço bom para ninguém. Você não é meu cliente, eu não te olho assim. Eu estou pouco ligando se você está incomodado com essa cadeira ou não. Traz a sua de casa. Quero nem saber. Porque o que eu estou oferecendo para você é tão mais importante do que o seu conforto. Tão mais importante. Eu tenho tanta convicção disso que eu estou nem aí para o seu conforto. Aliás, eu quero te deixar desconfortável quando eu prego. Quero mesmo que você comece a mexer na cadeira e falar: ah, meu Deus do céu, é assim que eu quero. Estou nem aí para o seu conforto. Porque o conforto não gera bem nenhum na vida. O dia em que uma pessoa melhorar porque está confortável, eu passo a viver o conforto. O conforto não ajuda ninguém. O conforto não melhora ninguém. O conforto é a preguiça da alma. Eu quero mesmo que você fique desconfortável. Então, eu não sou um bom prestador de serviços. Que você tem alguma reclamação, faça no saque, ou procure um outro estabelecimento comercial concorrente e seja feliz. Não sou um bom prestador de serviços. É isso mesmo, eu queria lhe dizer isso daí. Que se você está esperando alguma coisa melhor na CBS para você se envolver com ela, dançou, filhinho, que não vai melhorar. Eu não estou nem um pouco interessado com isso e não quero saber de nada em relação a isso. Se você que me ouve aqui hoje, que me ouve no vídeo, está esperando um bom serviço da CBS, dançou. Porque eu não sou um bom prestador de serviço. Então eu não estou brincando de igreja. Não estou mesmo. Eu nunca estive, eu não estou, e daqui para frente eu estarei menos ainda. Conforme a vida vai passando e a gente vai vivendo tantas experiências difíceis, especialmente experiências de perdas, a gente vai ficando mais perigoso. Queria lhe dizer isso, o seu pastor está ficando perigoso a cada dia, mais perigoso a cada dia, porque eu já perdi tanta coisa, e eu não tenho medo de perder quase nada. E gente que não tem medo de perder é muito perigosa. Então, se você olha para cá e acha que eu sustento a CBS, que a CBS é uma coisa muito importante para mim, a CBS é a minha casa, é minha igreja, mas ela é tanto a minha casa e minha igreja como qualquer outra realidade que eu possa viver no mundo, na história. Eu não tenho nenhum projeto megalomaníaco, eu não tenho nenhuma instituição para construir, eu não quero deixar legado estrutural, predial, nominal para os meus filhos e netos. Minha única importância é Jesus e o Evangelho. E quem não tem muito a perder é muito perigoso. Então eu não estou brincando de igreja. E é por isso que eu estou dizendo para você hoje, de todo o meu coração, e das próximas semanas em que aqui eu estiver pregando, que a igreja que eu vejo em Jesus e nos Evangelhos não é de brincadeira. Então eu não estou brincando com vocês do tipo, vocês fingem que vêm e que está tudo confortável, eu finjo que está tudo bem porque vocês se dedicam um pouquinho e nós vamos levando. Não, nós não vamos levando. Eu não estou brincando de ser igreja. Ou a gente se dedica unanimemente, ou mais pessoas se dedicam e dizem, essa é a minha igreja, ou eu oro, desde o dia que eu abri essa igreja, um dia na minha sala da minha casa, eu oro sempre dizendo para Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, a igreja é sua, eu sou seu. Eu sou livre, leve e solto. É perigoso, hein? Eu não estou brincando de ser igreja. E por fim, o meu desafio nessa manhã, nesse comecinho de série para você, é: acredite no que eu estou falando, por favor, e liberte-se do seu ensimesmamento. Tem isso também? Não tem? Inventei. Liberte-se desse negócio. O que eu estou oferecendo para você nessa manhã, para as pessoas que me assistem, eu não estou aqui querendo cobrar você de alguma coisa, eu estou te dando um privilégio de você encontrar um motivo maior para viver. E não uma ideia etérea, filosófica. Não, uma comunidade concreta. Um lugar onde você pode oferecer de si mesmo para cuidar de crianças, para ensinar pessoas, para ajudar a arrumar coisas, para pintar uma parede. Não existe coisa melhor no mundo do que você fazer uma atividade manual em prol de outras pessoas. Isso liberta a alma, ajuda. Eu estou te dando um presente, eu não estou te pedindo um favor. Nós não estamos brincando de ser igreja aqui, dá para entender? Eu estou te dando um privilégio, que é acordar e dizer, o que eu vou fazer? Eu vou dedicar horas para uma comunidade, vou ajudar pessoas, vou cuidar de gente. Eu estou com tantos problemas, eu vou dedicar algumas horas para ouvir pessoas que também têm problema. Eu estou te libertando, porque no dia que você passar a ouvir outras pessoas que têm problema, e com elas você orar
você vai ver como o seu problema vem para o lugar certo, ele até diminui. Você fala, olha, não é que tem gente pior? Não é que tem coisa mais difícil? Você coloca as coisas no lugar. Eu estou te dando o privilégio de ter sentido na vida, de ter um consumo responsável na vida. Eu estou te dando o privilégio de se dedicar e dedicar do seu dinheiro a uma comunidade, a fim de que você não seja um cliente cheio de coisas e de consumo que não enchem a alma, que não trazem sentido para a vida. Eu estou querendo te dar um sentido de que você consuma menos aquilo que é perecível e invista dos seus recursos numa comunidade onde você vai olhar e falar, como é bom saber que eu posso, além de viver com menos, oferecer parte do que eu tenho para um grupo de pessoas e para fazer o evangelho funcionar. Estou querendo libertar você dessa necessidade de trocar de tanto de coisas que não te trazem alegria e nunca vão te trazer. Eu estou te ajudando. Porque não importa como vai ser a igreja, não importa o que ela faça, não importa qual seja a sua estética, não importa qual seja a sua organização, o começo, a experiência, o início experimental de uma igreja é a dedicação daqueles que a chamam de minha igreja. É isso. Eles se dedicavam, a despeito de seus problemas, a despeito de suas inseguranças, a despeito de seu sofrimento, a despeito inclusive de sua incapacidade. Eles se dedicavam. Quando a gente fala sobre essas coisas no reino de Deus, sobre dedique sua vida, dedique do que você tem, muitas vezes na nossa cabeça, muitas desculpas aparecem e apareciam no tempo de Jesus. Algumas pessoas vão falar, eu sou muito velho para fazer isso, eu sou muito novo para fazer isso. Algumas pessoas vão falar, eu tenho muito trabalho já na vida, eu tenho muita coisa para organizar, meu tempo está todo tomado, eu tenho muitos afazeres na vida. Algumas pessoas vão dizer, olha, quando eu ganhar mais eu vou dar mais, quando eu ganhar mais eu vou ajudar. E para todas essas pessoas, Jesus sempre disse e o Evangelho sempre diz, ou você faz agora ou você nunca vai fazer. Quem é novo e acha, eu ainda não sei, se não começar a fazer agora, nunca vai fazer. Quem já se sente velho e diz, estou cansado, se não fizer agora, vai morrer cansado e velho, na alma. Quem diz, eu tenho muito pouco, se não der do pouco que tem, nunca vai dar quando tiver mais. Quem diz, eu não tenho tempo, aliás, eu sempre disse isso e continuo dizendo. Quem tem tempo, sempre encontra. Quem tem pouco tempo, sempre encontra tempo para fazer o que precisa. É quem tem tempo sobrando que não encontra tempo para fazer o que precisa. A nossa relação com o tempo ela é interessante, ela é quase mística. Quando a gente tem tempo sobrando, a gente se deprime e não faz nada. Quando a gente tem pouco tempo, a gente inventa mais coisa para fazer. Eu nunca vi gente fazendo coisa que deixa de fazer coisa que quer fazer. A gente encaixa, a gente dá um jeito. Não use nunca nenhuma das desculpas diante do projeto que o Espírito de Deus está lhe oferecendo a vida inteira, que é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é a realidade onde Deus age em nós. E se nós nos dedicarmos a ela, nós seremos salvos da nossa falta de sentido e de tudo mais o que nos acomete de sofrimento. É a igreja, porque o Espírito Santo sopra e ministra sobre pessoas que ele vê que estão dedicadas. Se eu, que sou um fanfarrão, não estou brincando com a igreja, você acha que Jesus vai brincar com ela, sendo que ele morreu por ela? Quando você for orar e daqui para frente for pensar, me esquece. Me erra. Não se comprometa comigo, com os outros irmãos que aqui estão se dedicando. Olhe para o seu coração e fale com Jesus. Ele morreu pela igreja. E ele não tem outro projeto, ele não tem um plano B. Ele morreu pela igreja. Diz para ele se você está dedicado ou não. Não é para mim, para ele. Ore de todo o seu coração e diga para ele. E depois pergunte a si mesmo se de fato o Espírito Santo deveria soprar na sua vida e te dar poder. Poder para quê? Para você ficar mais rico, como dizem as igrejas com essa teologia estúpida daí, que existe por aí? Poder para quê? Para que o Espírito Santo vai me visitar?
Qual é a dedicação que eu estou oferecendo à Igreja de Jesus? Ore com Jesus, pense com Ele. E não se esqueça, saia daqui ouvindo uma mensagem de privilégio. Eu estou lhe dando o privilégio de experimentar Deus agindo através da sua vida na vida de pessoas a quem você se dedica. Não fale nada para mim, não quero nem saber. Não me dê desculpas da sua vida, não me interessam. Ao orar a Jesus Cristo agora, se você começar a dar desculpas, lamento lhe dizer que Ele não está nem aí para suas desculpas. Ele sabe o espírito que Ele tem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nunca pediu para você fazer para Ele e por Ele nada que Ele não esteja disposto a fazer você fazer. Nada que Ele não esteja disposto a te capacitar a fazer. Se eu olho para Deus numa situação como essa hoje de manhã e digo para Ele: Senhor, mas eu não consigo, e por isso eu não vou fazer, Ele vai dizer para você o que os evangelhos dizem o tempo inteiro, o que Jesus disse o tempo inteiro. E quem disse para você que eu mandei você fazer sozinho? Eu só mandei você se dedicar, porque sou eu que sopro, sou eu que faço a igreja. Só se dedica, porque eu sopro e eu faço a igreja. Dá um pouquinho que você tem, dá o seu tempo, dá a sua vida, dê dos seus talentos naturais, vai, se dedica. Olha para o outro. Eu, diz Jesus, faço a igreja. Eu sopro. Então não me venha, diz Jesus, com uma desculpa de que você não tem, não pode, não consegue, está sofrendo e está difícil. Eu não mandei você fazer sozinho. Nunca. Apenas se dedique. Apenas se dedique. Eu vou soprar sobre vocês. Hoje eu inicio sobre a Igreja de Jesus e vou falar sobre ela nas próximas semanas. Tentarei ser bem prático no que você tem que se dedicar à luz desse texto e no nosso contexto como igreja. Venha, se dedique. Mas antes, você orar hoje e disser para si mesmo: eu quero ser igreja. Se você não orar e não fizer isso, nas próximas semanas você estará recebendo um bom serviço religioso de um prestador que não se preocupa muito com o seu conforto. E até onde você aguentar, você vai ficando aí ouvindo a mensagem. Um dia que você não aguentar mais, a revoar. Deus te abençoe. Vá até a próxima loja da esquina, a loja da esquina mais próxima da sua casa e sirva-se da religião que te engorda a alma e não faz você exercitar a fé em Jesus Cristo verdadeiramente. Agora, se você orar e disser: eu quero ser igreja de Jesus, venha com esse espírito nas próximas semanas, assista com esse espírito nas próximas semanas e vamos em frente. Quero orar por mim e por você, porque eu tenho convicção de que isso que Jesus nos pede hoje como dedicação nos salva, nos liberta, mas é das coisas mais difíceis da gente fazer, porque eu e você somos clientes da vida. É muito difícil deixar de ser cliente para ser dedicado. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Se não houver um milagre de Deus em nós, a gente não consegue. Então eu queria orar pedindo que Deus sobre nós derrame o seu espírito e nos tire do clientelismo e nos faça sermos dedicados a Ele e a sua igreja. A igreja está aqui. As pessoas para quem você tem que se dedicar estão aqui. Estão aqui, do nosso lado, do seu lado agora. Não precisa muita coisa. Desculpas não há. O que nos falta é o sopro de Deus e a nossa dedicação. Essa mistura. Mas é muito difícil se dedicar. Muito difícil deixar de ser cliente. Se você não desejar muito e não orar de todo o coração, não vai conseguir. É assim que eu oro hoje pela manhã por todos nós.